Olá pessoal, então mais uma vez aí, muito bem-vindos ao Intensive Delphi 2021. Hoje eu vou estar falando com vocês um pouquinho sobre o Swagger, tá? Como que funciona o Swagger, o que é o Swagger e como a gente criar a nossa documentação da nossa API REST utilizando o Swagger e o Horse. Antes de mais nada, pessoal, gostaria de pedir um pouquinho de desculpa aí para vocês referente à qualidade do áudio, do vídeo, porque eu estou passando aí por um momento de superação do corona, então eu estou em casa e aqui eu não tenho todos os meus acessórios, e eu não estou no estúdio da empresa também para fazer um vídeo de qualidade para vocês. Mas enfim, vou tentar deixar ele o mais redondinho possível, beleza? Então, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, como eu falei, meu nome é Vinícius, sou graduado em Sistemas de Informação pela Fundação Educacional de Fernandópolis. Estou finalizando aí minha pós-graduação em Arquitetura de Software pela PUC de Minas. Possuo certificação Delphi Developer. Tenho aí mais de 8 anos de desenvolvimento com Delphi já. Atualmente, eu sou embarcadeiro MVP. Sou membro da comunidade Hashload, que é a comunidade que mantém os projetos como o Horse, o Boss, enfim, entre outros projetos. Tenho escrito vários artigos técnicos relacionados a Delphi, tá, lá no Medium, então eu tenho um blog. Se você tiver interesse em adquirir mais conhecimentos, basta vocês acessarem lá o Medium e pesquisar pelo meu nome, vai achar bastante artigo meu legal lá. E também, atualmente, eu sou desenvolvedor Delphi na Fiorili Software, tá, uma empresa muito forte na área de gestão pública, então a gente tem vários desenvolvedores aqui dentro. E eu faço parte dessa grande equipe. Bom, mas antes então, pessoal, a gente saber o que é o Swagger ali, como que o Swagger funciona, eu gostaria de mostrar para vocês, de conversar aí com vocês um pouquinho sobre alguns conceitos, tá? Algumas necessidades, alguns termos aí que existem quando a gente vai trabalhar com hash, tá? Com uma requisição, com uma integração, tá? Então vamos lá. O primeiro, toda requisição, tá? Ela possui um verbo HTTP, tá? Então aqui o verbo HTTP é o primeiro item que vocês vão ver, basicamente. O que seria o verbo HTTP? Seria o get, o post, o put, o delete, o path, enfim. Esses são os verbos HTTP. E relacionado ao REST, é muito importante destacar, que o verbo HTTP ele é responsável por indicar a ação que a gente quer realizar na nossa aplicação, tá? Então, quando a gente trata de REST, não é comum, tá? Grifem isso, não é comum vocês utilizarem a URL, por exemplo, buscar clientes. Isso não é comum quando se trata de REST. O comum é a gente utilizar o verbo HTTP GET para falar que a gente quer buscar os clientes. Beleza? Então é importante a gente conhecer que dentro de uma requisição existe o verbo HTTP, existe a URL, tá, pessoal? E nessa URL aqui, ela tem o recurso, ela compõe ali o recurso da nossa aplicação. Então o que seria o recurso? Por exemplo, se eu quero listar os clientes, /clientes. Clientes é o nosso recurso, /produtos. Produtos é o nosso recurso. Então, quando alguém perguntar assim, qual que é o recurso que você está consumindo? O recurso é clientes, é produto, pedido, enfim. Esses seriam os recursos que compõem ali a nossa URL, a nossa aplicação. Beleza? E é muito comum, tá? A gente ter uma certa rincha aí, sobre a utilização de recursos no plural ou no singular. Tá? Eu gosto sempre de utilizar os recursos no plural, tá? Então, por exemplo, clientes, produtos. Um terceiro item aqui, não é para a gente estar dando uma recapitulada, é a questão de parâmetros. E quando a gente fala de parâmetros, pessoal, dentro de uma requisição hash, existem dois tipos de parâmetros, tá? Existe os URL params ou path params, que são os parâmetros que vão ser compostos ali na URL, tá? Então, por exemplo, /clientes /1. Esse /1 é um parâmetro, é um path param ou URI param, tá? Que vai fazer parte da nossa URL, por isso que ele chama de path ou URL param, alguma coisa do tipo, certo?
E tem os carry params. Os carry params, com certeza vocês já viram, e são denominados os parâmetros que aparecem depois de um ponto de interrogação na tua URL. Então, muitas vezes na sua URL vocês vão verificar que no final dela existe um ponto de interrogação e ainda continua lá um certo texto. E esse certo texto ele é os carry params, beleza? Eles são bastante utilizados para passagem de parâmetros de filtro, de paginação de dados, enfim, de ordenação. Um outro item importante também para a gente conhecer são os headers, tá? Então, os headers, a gente pode passar ali o token, JWT, por exemplo, no header authorization. A gente tem o header content type, a gente tem o header, enfim, content length, enfim, tem vários headers, tá? Então, os headers são bastante utilizados também. E além dos headers já padrões, vamos dizer assim, do protocolo HTTP, a gente pode criar, a gente pode customizar os nossos próprios headers para passar nas nossas requisições. Tem o body ali é o lugarzinho onde vai chegar as informações da API para a gente, ou também é o mesmo lugar que a gente vai mandar informações para serem salvas lá na nossa requisição, na nossa API. Por exemplo, então, se eu quero salvar lá um cliente, né, ou enfim, alguma coisa do tipo. Então, eu vou passar no body os dados desse cliente e quando chegar na API, a API vai salvar para mim os dados desse cliente. O body hoje, utilizando o hash, está sendo muito comum a gente estar utilizando o body como sendo um JSON, mas nada impede de a gente passar um string, um PDF, uma imagem, um XML, enfim. Beleza? O response, ele é um termo, né, que é utilizado depois da requisição. Então, por exemplo, eu fiz a requisição, é o request, e aí eu vou ter o response. O response vai ser a resposta da API para a gente. Beleza? Nada mais do que isso. E dentro desse response pode vir um body, pode vir headers, enfim. Porém, o item mais importante que eu acho aí do response é o status code, tá? O status code ele é um item pouco explorado, né? Pouco utilizado por muitas pessoas aí, sendo que está errado, ele deveria ser muito utilizado e bem utilizado, tá? Que o status code, pessoal, ele serve para a gente falar o que de fato aconteceu na requisição. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tentei cadastrar um cliente na minha API. E a API fala assim, olha, deu um erro aqui no servidor, um erro que eu não tratei ainda, e eu vou devolver o status code 500. Ou seja, deu algum erro interno aqui na minha aplicação, na minha API, certo? Então, o status code ele é muito utilizado, ele tem que ser utilizado, né, na verdade, para falar o que de fato aconteceu na tua requisição e não o JSON que você está devolvendo. Por exemplo, tem muita gente que devolve status code 200 e devolve um JSON lá falando assim, olha, deu erro X. Na verdade, isso não importa. Tá? O JSON é um auxiliar que você está devolvendo. O importante é você devolver o status code correto. Um outro exemplo. Mandei buscar lá, eu quero que lista para mim o cliente, né, clientes/1, né, ou seja, me dá os dados aí do cliente 1. Aí o cliente 1 não existe no banco de dados, o que a gente retorna? O status code 404, not found, recurso não encontrado. Tá? O recurso ali que a gente está procurando, o recurso cliente 1, ele não foi encontrado na nossa base de dados, certo? Então, o uso correto do status code ele é muito importante. E por que eu quis dar essa pincelada aqui em alguns conceitos, alguns conteúdos de uma requisição REST? Porque agora a gente vai começar a ver o Swagger, né? Então eu vou apresentar aqui para vocês o Swagger Editor, tá? Para a gente ter aí uma visão inicial do que é o Swagger e que para a gente consiga absorver o máximo de conteúdo do Swagger, é muito importante que vocês tenham em mente aqueles conceitos, beleza? Então, aqui está apenas uma imagem do Swagger Editor. Aqui no navegador agora eu vou acessar ele. E para vocês acessarem ele, basta vocês digitarem no browser de vocês editor.swagger.io. E o que é de fato então o Swagger, pessoal? O Swagger ele nada mais é do que esse conteúdo aqui de código, esse monte de código aqui, olha só. Todo escrito utilizando YAML, uma extensão, arquivo.yml, tá? YAML, onde, com base em todas essas especificações aqui, ele vai vir aqui e vai montar
esse carinha aqui pra gente, que é um HTML, tá? Basicamente isso aqui é um HTML interpretado e ele gerou essa documentação aqui pra gente, beleza? E essa documentação, então, a gente vai começar agora a analisar, a estudar ela, como que ela de fato funciona, tá? Logo de cara aqui, uma coisa que destaca bastante são os verbos HTTP. Então, que eu falei para vocês, olha, aqui a gente tem um verbo post, um verbo put, um verbo get, beleza? E... bom, mas vamos lá, tá? Então aqui em cima a gente tem o nome, né, da nossa aplicação, Swagger Pet Store. Tem a versão da nossa API, dessa documentação no caso, né? Aqui tem a URL base para ser efetuadas as requisições, então é petstore.swagger.io/v2, tá? É a versão 2 dessa API e a versão 1.0.0 dessa documentação. Enfim, aqui tem alguns descritivos, não vou entrar muito em detalhe. Aqui os esquemas, eu falo que a minha API ela pode ser consumida utilizando o HTTPS ou o HTTP. No caso aqui, essa API ela permite os dois esquemas, tá? Lembrando sempre que o HTTPS ele é melhor, ele é mais seguro, tá? Embora ele seja tipo coisa insignificante de lento, um pouco mais lento do que o HTTP, até porque ele tem uma camada a mais, né, de segurança, mas é insignificante, então é muito recomendado que você utilize o HTTPS sempre, certo? Aqui tem um botãozinho para a gente fazer autorização. Então essa autorização eu posso informar a API Key, enfim, ou o auth2, enfim, tem dois tipos aqui de autenticação para a gente brincar. Esses íconezinhos aqui de cadeadinho que tem todas as requisições aqui, olha só, é para informar que para mim efetuar essa requisição eu preciso estar autenticado, tá? Então só de bater o olho aqui, vamos supor que eu fosse fazer a integração com essa API aqui. Eu já sei que para mim adicionar um novo pet na loja, né, esse post aqui, olha, post/pet, e esse /pet, né, ele vai adicionar um novo animal na loja. Então eu sei que para mim adicionar um novo animal na loja, eu vou utilizar o verbo HTTP post, né, porque eu estou criando um novo usuário, um novo animal. E essa requisição, ela é privada, né? Ou seja, eu preciso estar logado, eu preciso ter um token para mim conseguir fazer ela. Certo? Então, só de bater o olho eu já consigo ver isso. Bom, tem algumas aqui que não são, tá vendo? Por exemplo, para mim, sei lá, fazer essas outras requisições aqui, olha só, todas elas são públicas. Para mim atualizar os dados do usuário, não preciso. Para mim deletar um usuário, não preciso estar logado, não preciso ter um token, enfim. Beleza? Bom, mas vamos lá então, vamos continuar analisando aqui pra gente. Então aqui a gente tem o verbo HTTP, esse authorization ele está implícito, tá? Mas esse token que quando a gente informa, ele vai no header da nossa requisição, certo? Tem o protocolo HTTPS, a URL base aqui, e qual que é o recurso? /pet, tá? Então /pet são os recursos que a gente está consumindo. Aqui tem os parâmetros. Que tipo de parâmetro que é esse? Um parâmetro passado no body, tá? No corpo da requisição. Ou seja, para mim cadastrar um usuário, um pet aqui, um animal no caso. O que eu preciso mandar para o servidor? Preciso mandar um JSON semelhante a esse. Aqui também de forma implícita, aqui esse application JSON, ele é um header, tá? Esse header aqui, ele vai ser enviado junto com a requisição. Aqui está em forma de combo box, a gente não está vendo, mas ele também vai ser um header que vai ser enviado para lá. Com base no Swagger, qual que é a forma, outra vantagem, né, da gente estar utilizando o Swagger? Eu consigo automaticamente aqui, olha, nesse botãozinho Try Out aqui, né, eu consigo testar a aplicação. Então, se eu vier aqui e mandar executar, olha só, ele já fez a requisição para a gente, ele devolveu aqui para a gente dar uma resposta. Essa resposta aqui ela também veio no formato application JSON ou application XML, né? No caso aqui ele mandou pra gente. Vamos ver se eu consigo mudar, não. Vai ser só no application XML mesmo. Aqui ele devolveu pra gente um XML, o status code 200. Ele retornaria pra gente aqui outros response codes, né? Enfim. Então, com base nisso daqui, pessoal, nessa documentação do Swagger, eu consigo testar a minha documentação, testar o meu projeto, a minha API mesmo, sabe? Eu consigo ver exemplos da model aqui, ó, como que é.
o que significa cada campo, eu consigo descrever o que é requerido ou não, tá? Então, enfim, eu consigo documentar isso aqui, todos os status codes que eu posso devolver. Tá? Então, por exemplo, se o animal aqui não foi encontrado, olha só, 404, pet not found, enfim, se eu não enviar o ID do animal aqui, né, isso aqui é um put, né, beleza, eu estou tentando alterar. Para mim alterar, eu preciso falar assim, qual que é o animal que eu quero alterar? Né? Então, se eu não enviar o ID do animal que eu estou alterando, ele fala assim, 400, bad request, o ID não foi informado, enfim. Cara, tem bastante coisa legal esse aqui. O Swagger, ele é uma documentação muito utilizada, tá? Com base ali no OpenAPI. Tá? Eu não vou entrar muito em detalhe o que é esse OpenAPI, mas enfim, ele é muito utilizado, o Swagger. Eu aconselho demais você estar utilizando. Aqui, olha só, tem um outro tipo de parâmetro que a gente pode observar nesse GET. Então, nesse GET aqui, eu quero buscar um animal pelo ID, tá? Então, vai ser aqui, olha, /pet /pet_id. Esse /pet aqui, /pet_id, ele é um path param ou URL param, olha assim. Olha aqui só, os parâmetros, tem aqui um path ID, né? Um pet ID, ou seja, o ID do animal, ele é requerido, ele é do tipo int64, e aqui embaixo ele está explícito o tipo dele, que é um parâmetro path. Tá? Então, deixa eu ver aqui se eu acho outros parâmetros para gente. De carry params, aqui não tem, vamos ver, aqui é path também. Aqui, ó, aqui tem dois parâmetros de carry, tá? Então, para mim fazer login, nesse caso aqui, para fazer login, eu não acho uma boa prática. Porém, nesse exemplo aqui, nessa documentação, para fazer login, ele está utilizando o verbo http get /user /login. Ele está passando na URL dois parâmetros, tá? Um parâmetro que é o username e o outro parâmetro que é o password. E isso daqui ele está passando como se fosse carry param. Então, por exemplo, aqui na nossa URL ficaria assim, olha, ponto de interrogação. Aqui ele colocaria então username, username igual Vinícius, um e comercial para adicionar mais de um carry param. E aqui ele colocaria password igual 123. Então, por que eu não gostaria disso daqui? Não gosto de utilizar essa técnica, porque você fica vendo aqui na URL todos os parâmetros que estão passados ali. E isso daqui são dados sigilosos, né? Por exemplo, passar uma senha na URL, nada a ver. Mas enfim, isso aqui é apenas para fim didático, né? Eu acredito, só para exemplo mesmo, para a gente ver como que funciona. Mas o importante é que a gente absorver, a gente entender a facilidade que nos dá essa aplicação, essa documentação. Então é muito simples da gente testar, da gente ver o que precisa, o que eu posso passar na requisição, o que eu não posso passar, os retornos que essa requisição vai me gerar, tá? Os status code que eu preciso tratar na minha aplicação, o que eu preciso enviar, a forma que eu preciso enviar. Então é muito legal o Swagger por causa disso. E aqui embaixo ele dá um exemplo aqui pra gente também das classes modelo, pessoal, que ele gera pra gente. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma classe order, né, de pedido, das classes de modelo, né, de exemplo aqui, ele já gera todas as classes pra gente que a gente precisa utilizar aqui em cima, ele já coloca aqui embaixo pra gente. Então, por exemplo, eu tenho aqui minha classe de usuário, aqui dentro eu já consigo ver o que essa classe compõe, tá? Então tem o ID, username, future name, last name, todos do tipo string, enfim, consigo ver os tipos deles. Enfim, isso aqui ajuda bastante, pessoal, muito mesmo, tá? Além de ser também uma documentação muito utilizada, certo? E qualquer outra, assim, coisa que ajuda bastante quando a gente utiliza o Swagger. Por exemplo, além de todos esses recursos que a gente tem aqui, tá? De conseguir documentar a nossa API, tá? Aqui eu consigo também, olha só, falar que esse endpoint ele não existe mais, tá? Então foi desabilitado, né, esse endpoint. Provavelmente na V1 aqui, a gente está na API V2, né? Provavelmente na API V1 ele existia esse endpoint e agora não existe mais. Então repare que existem várias coisas aqui para a gente estar brincando com o Swagger, muito legal, certo? E qualquer outra grande vantagem assim que eu acho muito bacana, pessoal? Aqui no Swagger Editor, então eu posso importar a minha documentação para cá.
Eu posso escrever minha documentação aqui mesmo e salvar essa documentação e subir ela em algum servidor de arquivo para que seja consumida e visualizada por todo mundo. Mas enfim, vamos supor que eu quero então consumir, eu estou integrando com uma aplicação e essa aplicação, essa API, ela tem uma documentação ali utilizando o Swagger. Então o que eu consigo fazer com isso? Eu posso pegar essa documentação, né, do Swagger aqui. Aqui no Swagger Editor tem esse botãozinho aqui, olha, Generate Client. E eu consigo aqui gerar uma aplicação, tá? Aqui, ó, Generate Client. Eu consigo gerar aqui todo o código necessário, por exemplo, em Go, em Java, em PHP, enfim, em Kotlin. Eu consigo gerar códigos aqui já consumindo, preparado para consumir toda essa estrutura aqui do Swagger, tá? Então eu não preciso codificar nada, tá? Basta vir aqui em Generate Client e ele vai gerar aqui para mim uma aplicação já prontinha para mim consumir toda essa API, todos esses endpoints, tá? Isso graças ao padrão, né? O modelo aqui do Swagger, né? Tudo as especificações que está por trás de tudo isso, do OpenAPI, do Swagger, enfim. Então, com base em tudo isso daqui que eu falei para vocês, eu consigo ainda vir aqui através do Swagger, Generate Client e gerar uma aplicação completa, consumindo com todos esses endpoints aqui certinho para gente, beleza? Lógico, apenas nessas linguagens, mas tem pouquinhas linguagens aqui, então, enfim, né? Mas enfim. E da mesma forma que eu consigo gerar um client, ou seja, uma aplicação para mim consumir isso daqui, eu consigo também gerar um server, tá? Ou seja, com base nessa API aqui, né, nessa documentação, eu falo assim, olha, gera para mim uma API, né? E essa API, o que eu quero que ele gere? Eu quero que ele gere em quê? Usando, sei lá, qualquer linguagem dessas que está aqui, tá? Então, por exemplo, eu quero no Slim, enfim, no Spring, eu posso gerar aqui uma aplicação do Spring que vai fazer essa mesma APIzinha que está aqui documentada. Então, como ele é um padrão, Go Server, tá vendo? Utilizando o Go. Enfim, tem várias libs aqui, né? Bibliotecas. Tem o Node.js, enfim. Beleza? Então, Java, Javax, enfim. Tem várias aplicações aqui, vários frameworks, né? Que a gente pode estar utilizando para a gente gerar uma API, né? Rodando aí do zero, com base nessa documentação aqui do Swagger, tá? Então, olha só a inúmeras possibilidades que o Swagger gera para a gente, tá? Então, muitas vezes a gente pensa, pô, vou documentar minha aplicação, tal, utilizando o Swagger, vai me dar um trabalho danado, olha o tanto de código que tem que escrever, eu não vou ganhar nada com isso, mas veja só o tanto de benefícios que você vai ter, tá? Enfim, então, basicamente seria isso aqui, certo? E aí agora eu gostaria de ver com vocês, pessoal, o seguinte. Bom, agora a gente já conhece o que é o Swagger, né? Todos esses conceitos, como que ele trabalha, o que ele nos permite fazer. Então agora, como que eu aplico o Swagger numa aplicação Delphi desenvolvida com Horse, tá? Eu preciso escrever todo esse código aqui de forma manual, né? Eu vou ter que gerar tudo isso aqui manualmente. Aí que tá a grande sacada, não precisa, tá? Tudo isso daqui que a gente viu agora vai ser gerado de forma automática pra gente. E tudo isso, pessoal, graças a esse carinha aqui, olha, GB Swagger, tá? Esse GB Swagger, ele é um middleware, tá? Para quem ainda não conhece, o Horse, ele trabalha com base em middlewares, tá? Então eu consigo acoplar códigos à minha aplicação do Horse, de modo que a minha aplicação do Horse, ela vai conter somente os recursos que forem necessários para aquela aplicação, tá? Então, graças a essa funcionalidade, né, essa vantagem do Horse, a gente consegue criar middlewares. E para mim criar um middleware, eu mesmo posso criar um middleware, qualquer pessoa pode criar um middleware para o Horse e contribuir com o projeto, certo? E foi isso que o Gabriel Baltazar, então deixa aqui meus parabéns para o Gabriel, ele criou esse middleware do GB Swagger, tá? E esse middleware aqui, ele é responsável por pegar a tua aplicação ali do Delphi e gerar todo esse código, toda essa documentação da tua API,
de forma automática, tá? Então, sem você precisar ficar escrevendo muita coisa, certo? Então, aqui tem o mirror dele, tem vários exemplos aqui, né, de como funciona, tem como a gente trabalhar com classes, trabalhar de forma padrão ali do Horse, aqui mostra como que ele gerou a documentação, enfim. Então tem bastante coisinhas aqui legais. Tem a pastinha de exemplos, então tem bastante exemplo, inclusive esse mirror aqui, né, do Swagger, acho que tem exemplo até com DataSnap, aqui ó, DataSnap com Swagger, enfim. Então ele funciona VCL, Horse, DataSnap, enfim, certo? Então, dá uma navegada aqui, dá uma brincada aqui nesses samples. Deixa aqui a estrelinha de vocês aí também para ajudar o Gabriel, né? Beleza? E é isso aqui, pessoal. Então, basicamente, o que a gente vai estar utilizando? A gente vai estar utilizando esse mirror aqui do Gabriel, o GB Swagger. E para mostrar para vocês, então, na prática, pessoal, eu criei aqui 2 projetos, tá, de exemplo, utilizando o Horse e o GB Swagger. Tá, então eu estou aqui com um deles aberto, que é o projeto, vamos dizer assim, onde a gente utiliza o Horse de forma normal. Tá? O que seria utilizar o Horse de forma normal? Repare que aqui eu tenho a minha controller de usuário, aqui eu tenho os endpoints, então, né, tudo /users, /users2.id, né, para mim pegar aqui, nesse primeiro caso, a lista de usuários aqui para mim pegar um usuário específico, para mim cadastrar um usuário, para mim alterar um usuário e para mim deletar um usuário. Então aqui eu estou usando o prefixo, né, /v1, igual a gente viu lá no Swagger, lá no exemplo. Então, enfim, aqui tem PF params, né, enfim. Aqui a implementação é uma implementação simples, tá? Eu não fiz nada... tudo exemplo mesmo, tá? Estou retornando aqui um JSON estático, não estou fazendo nada, os status code que deveria acontecer caso desse tudo certo. Por exemplo, tudo que eu receber no post, né, para mim cadastrar um usuário, eu estou devolvendo o próprio post, né, o próprio body ali, só mudando ali o status code para 201 created, né? Então, enfim, é um projetinho aqui só de exemplo, pessoal. Tá? Da forma comum, vamos dizer assim, como a gente utiliza o Horse. Tá? Acho que, sei lá, 80%, 90% das pessoas aí que utilizam o Horse dessa maneira, criando uma controller, trabalhando, enfim, com ele dessa forma aqui, né? Utilizando esses métodos, registro, enfim, que foi a forma como o Horse foi disseminado inicialmente, certo? Então aqui eu tenho a minha controller, né, de usuário, e eu tenho minha modelo de usuário, minha model, né, de usuário. E essa model ela tem o ID, tem o nome, tem o last name e o last update, né, a data de última atualização. E beleza, então era basicamente isso. Se a gente rodar aqui a nossa aplicação já está rodando. E se a gente for lá no browser agora e colocar aqui então http localhost 2.9000, né, a port /swagger /doc /html e dar um enter, veja só aqui a minha documentação gerada da minha aplicação que está rodando. Minha aplicação está rodando lá na porta 9000. Vamos por um exemplo aqui, ó, se eu tirar isso aqui e colocar /user /v1, né, /users, olha só, ele retornou aqui para mim um JSON da minha lista de usuários, certo? Então é a minha API. E se eu colocar a barra documentação aqui, ó, /swagger /doc /html, então aqui ele me listou a minha model, lembra a minha model que tem lá? Olha só, o ID numérico, então vamos conferir aqui, ó, meu modelo. O ID, ele é numérico, o nome, string, last name e o last update, né, que é string também. No caso aqui ele fala assim, ó, é string, mas passa no formato datetime, que é o datetime que a gente está utilizando aqui, certo? Então aqui tem a nossa modelo, tem meu endpoint aqui para mim excluir um usuário. Para mim excluir um usuário é /users, e aqui tem o ID, né, olha só, eu preciso passar um path para, vamos verificar lá. Aqui na controller tem o delete, né? Aqui, ó, o verbo HTTP delete, /users, /id, o ID é o meu path para, então tá aqui tudo documentadinho. Isso daqui pode me retornar os status code 204, ou seja, se eu excluir 204, deu certo, mas não tem nenhum retorno para te passar.
Se deu algum erro interno lá, enfim, bad request, né? Vamos supor que eu não informei um ID, por exemplo, bad request, ou se eu informei um recurso que não existe, um usuário que não existe, 404 not found, enfim. Esses aqui foram os status code que eu tratei. Beleza? Então tá tudo aqui, pessoal. Olha, listar usuários, criar um usuário novo, enfim. Tudo documentadinho aqui no post, olha, para mim cadastrar um usuário, um user. Qual que é o JSON que eu preciso passar? Tá aqui, olha, um exemplo do JSON. Eu consigo testar, vamos mandar aqui, ó, try, execute, beleza? Olha só, ele foi lá, 201, created, né, um response, retornou tudo certinho aqui, olha, enfim, é muito legal isso aqui, beleza? Então aqui eu coloquei só o protocolo esquema HTTP, né, não coloquei HTTPS, a URL base é /v1 apenas, né, localhost e tal, enfim. Enfim, pessoal, a nossa documentação ela está gerada aqui e funcional, tá? Então eu consigo testar, vamos por mandar listar todos os usuários. E aqui também, olha, para listar os usuários, reparem os carry params, né? Que são aqueles parâmetros que vêm depois do ponto de interrogação. Então tá tudo documentadinho, todos os parâmetros que eu posso aplicar de filtro, certo? Vamos por tryout aqui também, ó, para testar, execute. Olha só, ele retornou aqui para a gente 200. Uma lista, né, um JSON, um array aqui pra gente com os dados dos usuários que tá lá. Beleza? Então, olha só que legal, pessoal, tudo documentadinho, certo? E para que a aplicação gere essa documentação, então, pessoal, o que eu precisei fazer? Vamos lá para o nosso projeto de novo. Vou parar ele aqui. E aqui no DPR do projeto, olha só, bastou então eu fazer aqui o uso do Meteor Horse Swagger, né, lá do GB Swagger. Então, para mim utilizar esse Meteor, eu dei lá um boss install, aí eu vim aqui no Meteor, copiei essa URL, eu dei um boss install nessa URL aqui, enfim. O processo normal que a gente está habituado aí quando a gente trabalha com o Horse, beleza? Então, eu instalei o GB Swagger e agora aqui, olha, seguindo a documentação dele lá, bastou eu colocar essas configurações. Então, aqui tem o título da minha API, né, a descrição, os meus dados de contato. Tá? Então, tudo isso fica aqui, olha. Cadê? Vai aparecer aqui, olha, os meus dados de contato, enfim, site, e-mail, beleza? O meu base path, tá? A minha URL base, no caso, coloquei só v1, por isso, então, aqui está só v1. E qual que são os meus paths, né? Então, aqui eu tenho um path users, ou seja, aqui, olha, /users. Dentro de /users, qual que é a tag? Usuários, que é esse título aqui, olha, usuários, certo? E quais que são os métodos que tem? Então, vai ter um método utilizando o verbo HTTP GET, né, listar usuários. Eu posso passar esses carry params, certo? Quais são as respostas que eu vou dar? Vai ser uma lista de usuários passando essa classe, é um array, né? Essa lista é um array. Enfim, vou ter outro endpoint que utilizando o verbo HTTP push para criar um novo usuário. Eu posso devolver para ele esses dois status codes. Tá? Se for 201, eu estou devolvendo aqui também um JSON, né? Utilizando a classe aqui TUser. Certo, pessoal? Então, aqui tem um outro path, /users, /id, onde aqui a gente vai estar colocando esses três outros endpoints. Então aqui nós temos mais um get para obter os dados de um usuário específico, onde eu preciso informar então um path param aqui, né? Olha, que é o ID do usuário. Enfim, então a gente vai desenhando, a gente vai escrevendo aqui, documentando a nossa API dessa forma, tá? Então essa é uma possibilidade de você estar utilizando o Swagger, né? O GB Swagger, junto com uma API utilizando o Horse no Delphi. Certo? Então essa é a forma mais comum assim de você estar trabalhando com o Horse, tá? Então quando a gente vai trabalhar com o Horse, essa é a forma mais comum. E aí a gente documenta a nossa API dessa forma, tá? Mas existe uma outra forma que o Gabriel também desenvolveu, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Deixa eu abrir aqui, eu acho que é esse projeto. Beleza. Olha só, já o DPR desse projeto não tem basicamente nada. Né? O DPR desse projeto tem aqui somente o Horse, né? O Swagger aqui instalado, tem o cabeçalho da nossa documentação, então tem aqui o Swagger, qual que é o título da minha API, né? A descrição, os dados de contato,
e qual que é o URL base. Agora veja que aqui muda o seguinte, aqui a gente está utilizando thHorse-GB-Swagger-Register. Agora veja que aqui muda o seguinte, a gente está utilizando thHorse-GB-Swagger-Register, estamos registrando um path e passando aqui uma controller para a gente. E essa controller então, como que ela é? Então vamos olhar aqui ela. Bom, então vamos lá. Repare que aqui já mudou um pouco o conceito, a forma de estar trabalhando com o Horse, tá? Isso aqui é Horse ainda, olha só, tem usos do Horse aqui, enfim. Mas repare que aqui a gente não está mais criando as rotas daquela forma. A gente está criando alguma estrutura aqui parecida com o Delphi MVC Framework, para quem conhece. Tá? Então aqui nós temos uma classe chamada de TUserController e através de atributos, né, olha aqui, através desses atributos, eu vou documentando a minha API, tá? Utilizando o GB-Swagger. Então aqui eu tenho uma classe, essa classe ela tem o fRequest e o fResponse, e eu coloco aqui, ó, qual que é o path, né, do Swagger? É users, e aqui vai ser usuários, né, o título dele aqui, olha só, esse título, usuários, e aqui vai ser /users. Então eu vou documentando. Aqui eu tenho um método, getUsers, e aqui eu estou falando para ele, olha, um swag get, né? Utilize o verbo HTTP get, listar usuários. Então aqui ele vai ficar a mesma coisa, vai ser um get, listar usuários, a mesma coisinha, pessoal. Aqui eu documento meus carry params, os status codes aqui então, no caso 200, eu estou devolvendo aqui a minha classe, né, TUser, enfim, pessoal, a mesma coisa. A mesma coisa que a gente fez lá no outro projeto, eu estou fazendo aqui, só que utilizando atributos, tá? Então aqui através do atributo eu documento aqui o meu path para, meus responses, status codes, os endpoints, enfim, tá tudo documentadinho. E aqui embaixo eu estou devolvendo, por exemplo, manda buscar os dados de um usuário para mim. Estou devolvendo aqui de forma bem simples um JSON estático. Beleza? Então não muda nada, tá? Basicamente isso aqui é uma forma diferente da gente trabalhar com o Horse utilizando o middleware do GB-Swagger. Beleza? Se eu não estivesse utilizando o middleware do GB-Swagger, poderia trabalhar com classes assim? Poderia, normal, pessoal. Só que aí eu não estaria colocando esses atributos, mas o resto do código iria funcionar da mesma forma, beleza? Porque aqui, olha só, nós temos aqui o nosso atributo, aqui a nossa propriedade, request e response do Horse, mesma coisa. Sim? Então, se eu não quisesse gerar aqui essa documentação, só arrancar esses atributos. Mas enfim, essa forma aqui de criar classes é uma forma muito comum da gente encontrar também quando a gente está utilizando, trabalhando ali, né, com o middleware do GB-Swagger, certo? E aqui tem a nossa modelo então, e aqui na nossa modelo eu consigo colocar também essas propriedades Swagger Prop, tá? Onde eu consigo nomear aqui, por exemplo, esse ID vai se chamar código, o name vai se chamar nome, tá? O sobrenome, last name, sobrenome. Eu consigo adicionar algumas propriedades aqui para modificar a minha modelo, certo? Então vamos compilar aqui a nossa aplicação. E com a nossa aplicação rodando, pessoal, vamos aqui no navegador, vou dar um F5 aqui e olha só, está rodando aqui a nossa documentação. Beleza? Então aqui nós temos a nossa modelo, olha só que aqui já está o ID, o nome, né, o last name. Repare que aqui na frente ele colocou assim, ó, é ID, mas está escrito código, tá? É o name, mas está escrito nome. É o last name, mas está escrito sobrenome. O max length aqui, ó, tá 100. Por quê? Tudo isso a gente documentou aqui, tá? Olha só, o Swagger string de 100, sobrenome, beleza? Então tá tudo documentado, os nossos endpoints. Consigo mandar testar aqui também da mesma forma. Ele foi lá na nossa API, retornou aqui, olha, um JSON, um array pra gente, contendo todos os usuários cadastrados. Beleza? Então não muda nada, pessoal, certo? E se eu vier aqui, olha só, vamos apagar isso aqui, colocar /v1/users, olha lá, tá o nosso JSON sendo gerado pela nossa API também. Beleza? Então era basicamente isso, pessoal, que eu tinha então para mostrar para vocês nessa nossa palestra. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Mais uma vez, me desculpe aí um pouco pela qualidade do áudio do vídeo. Tá? Se ficou alguma dúvida, pessoal, entre em contato comigo, tá? Através do e-mail aqui. Todo esse código-fonte que eu mostrei para vocês vai estar lá no meu GitHub. Então procurem lá no meu GitHub, que vai estar lá todo o código-fonte dessa palestra.
tá, os slides, enfim, tudo mais. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês.